pelo teu amor por mim. Jesus, eu te agradeço pelo que tu és e pelo que fizeste a mim. Jesus, eu te agradeço pelo que tu és e pelo teu amor por mim. Jesus, eu te agradeço pelo que tu és e pelo que fizeste a mim. Minha alegria agora é completa, mesmo em dias maus. Posso confiar, pois sei a minha história tem final feliz. E é tão bom viver em tua companhia, ouvir a tua voz, perceber o teu cuidado todo dia, andar de quem me faz feliz. Vamos lá do começo. Jesus, eu te agradeço pelo que tu és e pelo teu amor por mim. Jesus, eu te agradeço pelo que tu és e pelo que fizeste a mim. Minha alegria agora é completa, mesmo em dias maus. Posso confiar, pois sei a minha história tem final feliz. E é tão bom viver em tua companhia, ouvir a tua voz, perceber o teu cuidado todo dia, andar de quem me faz Então, Jesus foi batizado quando ele tinha mais ou menos 30 anos. E durante 3 anos, ele passou ensinando, curando e também falando sobre o reino de Deus. E todos os anos, eles desciam até Jerusalém para a festa da Páscoa. Desciam porque a maior parte do ministério de Jesus aconteceu lá na região da Galileia, perto do mar da Galileia. E eles desciam, para ir até Jerusalém, eles desciam provavelmente pelas margens do Rio Jordão, chegavam até Jericó e depois subiam para Jerusalém, porque Jerusalém ficava num lugar muito alto. Antes de chegar em Jerusalém, eles passavam na cidade de Betânia, depois em Betfagé eles conseguiam enxergar toda a cidade de Jerusalém. Mari, por que a festa da Páscoa era comemorada em Jerusalém? Bia, lá no Antigo Testamento, Deus havia dado uma ordem ao povo judeu que todos os anos eles deveriam ir até o templo que ficava em Jerusalém para celebrar aquilo que já tinha acontecido na história deles, aquilo que Deus já tinha feito. E uma dessas festas é a festa da Páscoa. Então, todos os anos eles iam até Jerusalém para lembrar do tempo em que eles eram escravos no Egito e que Deus os libertou. E da situação que obedeceram uma ordem de Deus também de passar o sangue na porta, e com isso eles não foram feridos pelo anjo da morte que feriu todos os primogênitos lá no Egito. E também eles comeram aquele cordeiro com ervas amargas, então era isso que eles faziam no templo, eles passavam um tempo lembrando disso, comendo, festejando, celebrando todos os anos, para que isso ficasse na memória de geração em geração. Mas Mari, ia todo mundo para Jerusalém? Sim, muita gente ia, as pessoas já se organizavam no seu calendário para que todos os anos fosse até Jerusalém. Quando não ia toda a família, algumas pessoas da família iam. Então os peregrinos, já existiam até estradas para os peregrinos. Então, uma vez por ano eles passavam e as pessoas iam se juntando a esse grupo e eles iam cantando e conversando e festejando até Jerusalém. Algumas pessoas ficavam nas cidadezinhas próximas de Jerusalém, mas a maior parte das pessoas ficava em Jerusalém mesmo. Então virava a maior muvuca. E Mari, Jesus foi direto para Jerusalém?
Não, ele passou na cidade de Betânia. Betânia era a cidade de Marta, Maria e de Lázaro. Lembra aquele que Jesus ressuscitou? Então eles eram muito amigos. E provavelmente Jesus dormia na casa deles e durante o dia ia para Jerusalém, que era bem perto ali de Betânia. E durante esse tempo de caminhada, Jesus conversava com os discípulos explicando que ele precisava morrer, mas que ele ia ressuscitar. E ele estava contando um pouquinho do que ia acontecer com ele, mas os discípulos não entendiam nada. E um dia Jesus falou para eles, olha, chamou 2 dos seus discípulos, eles estavam em Betânia, falou, vão até Betfagé, que é aquela cidade que fica bem no alto, perto do Monte das Oliveiras, e vocês vão encontrar um jumentinho. E quando vocês chegarem lá, vocês vão falar pro dono do jumento que o mestre precisa dele. E aí os discípulos foram. Mas Mari, foi isso mesmo que aconteceu? E a história, para ver se ela responde a tua pergunta? A história de Deus, Domingo de Ramos. Então, parte da história de Jesus aconteceu num dia em que chamamos Domingo de Ramos. Lembra que Deus mandou seu Filho Jesus para nos resgatar? Acontece que nem todo mundo acreditou que Jesus era realmente o Filho de Deus, o nosso libertador. Mas aqueles que acreditaram nele fizeram uma coisa bem legal no Domingo de Ramos. O dia começou como qualquer outro para Jesus. Ele estava indo para Jerusalém com seus discípulos, mas antes de chegarem lá, Jesus fez uma coisa diferente que os surpreendeu. Ele parou e mandou 2 discípulos buscar um jumentinho em uma vila ali perto. Jesus até disse exatamente onde o dono dele tinha amarrado o jumentinho. Os discípulos não tinham certeza porque Jesus precisava de um jumentinho, mas obedeceram. Crianças, vocês estariam dispostos a obedecer a Jesus mesmo quando ele pedisse para fazer algo que vocês não entendem? Quando os discípulos voltaram com o jumentinho, eles colocaram suas túnicas em cima dele e Jesus montou nele. Aí logo depois os discípulos entenderam por que Jesus precisava do jumentinho. Muitas pessoas vieram até a estrada por onde ele ia passar e começaram a colocar suas túnicas e galhos de árvores para fazer um caminho para Jesus. Quando isso aconteceu, muitas pessoas reconheceram que Jesus é um rei. Só os reis entravam assim nas cidades naquela época. Daí Jesus conduziu o jumentinho como se estivesse desfilando pela cidade, e a multidão de pessoas louvou Jesus aplaudindo e gritando: Bendito seja o Rei que vem em nome do Senhor! Paz nos céus e glória nas alturas! Isso tudo porque acreditavam que Jesus é o libertador. Mas lembra que algumas pessoas não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus? Eles disseram para Jesus mandar as pessoas pararem de gritar. Eles não acreditavam que Jesus deveria ser tratado como um rei. Sabe o que Jesus disse? Se eles ficarem quietos, as pedras vão começar a gritar. Bem, as pessoas que não acreditam em Jesus não gostam de pensar em pessoas ou pedras que o louvam. Jesus ficou muito triste com isso. Na verdade, ele até começou a chorar. E não era um choramingo só, mas um choro de verdade. Dá para acreditar? Olha as pessoas paradas perto do libertador que estava esperando e querendo a vida toda, mas perderam a oportunidade. Mas mesmo que Jesus tenha chorado, o Domingo de Ramos não é uma história triste. A Páscoa tem tudo a ver com o incrível resgate que Jesus fez. O Domingo de Ramos nos lembra de como esse resgate é especial e do quanto Jesus nos ama. E essa é a maravilhosa história do Domingo de Ramos. Mas caso você tenha perdido a história, aqui vai um breve resuminho. Jesus estava viajando, mandou seus discípulos buscarem um jumentinho. As pessoas espalharam suas túnicas e ramos das árvores pela estrada e louvaram a Jesus enquanto ele passava. Algumas pessoas não reconheceram que Jesus é o rei. E isso deixou Jesus muito triste. Ele veio para resgatar a todos. Alguns dias depois, Jesus ia mostrar o quanto nos ama. E esta é mais uma parte da história de Deus. Tchau, tchau! Então vocês viram que foi exatamente o que Jesus falou, do jeitinho que Jesus falou, aconteceu. Os discípulos chegaram em Betfagé e tinha lá um jumento amarradinho. Eles falaram, olha, nós precisamos pegar esse jumento porque o mestre nos pediu. E realmente o dono do animal já sabia disso. Então ele falou, pode levar. E eles pegaram esse jumentinho, levaram até Jesus, colocaram seus mantos em cima do jumentinho. Jesus subiu nesse jumento e ele foi trotando até Jerusalém.
Mas nesse caminho, lembra que nós falamos que tinham muitos peregrinos? E era esse caminho dos peregrinos. Então foi juntando muita gente, e as pessoas reconheciam em Jesus um rei. Então algumas pessoas pegavam seus mantos, colocavam no chão para Jesus passar, montado nesse jumento, e outras pessoas pegavam galhos de árvores e balançavam esses galhos, ou então colocavam os galhos no chão para que Jesus passasse. E foi uma festa tão bonita, tão bonita. Vamos ouvir essa música para vocês imaginarem um pouquinho como foi? E o que significa Hosana? Fala galerinha, aqui é o Miguel e hoje nós estamos em mais um Ouve os Tambores. Plantão com Miguel! E hoje nós estamos num lugar diferente, com uma palavra diferente. Ah, e falando nisso, essa aqui é a Clotilde, tá? A palavra de hoje é Hosana. Clotilde, você sabe o significado da palavra Hosana? Não, Clotilde, não é a nossa vizinha Rosana, é Hosana. A palavra Hosana significa salve-nos. E a palavra tem origem lá em Jerusalém, você sabia? Quando Jesus foi considerado o Messias, sabia? Bem top, né? E o povo sofrido sempre gritava Hosana, Hosana, com esperança de que Jesus escutasse e ajudasse eles. Legal, né? Tchau! Então, quando eles cantavam Hosana, eles estavam declarando para Jesus que ele era importante, que ele era aclamado, que ele era bem-vindo, em nome do Senhor. Eles estavam reconhecendo que Jesus é rei, que diferente dos imperadores, dos reis daquela época que entravam mostrando toda a sua ostentação, sua riqueza, seus cavalos de guerra, Jesus entrou com toda a simplicidade, mostrando um reino de paz, um reino diferente, como é o reino de Deus, né? Um contraste com os valores desse mundo. E por que eles jogavam os ramos e seus mantos no chão? Então, naquela época, quando os guerreiros, né, os reis, eles entravam nas cidades, eles usavam cavalos, roupas muito chiques, e as pessoas cantavam e as pessoas celebravam a entrada desse rei. Então, quando eles cantam Jesus, eles estão aclamando para uma pessoa montada num jumento, para uma pessoa vestida de roupa muito simples, uma roupa bem do dia a dia. Eles estão reconhecendo nessa pessoa Jesus, nessa pessoa um Deus
Eles falam bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então não foi uma festa preparada, não foi uma cerimônia organizada, foi naturalmente, isso brotou espontaneamente do coração daquelas pessoas que reconheciam Jesus, o Filho de Deus. Qual foi o caminho que Jesus percorreu andando nesse jumento? Ele saiu lá de Betfagé, passou pelo Monte das Oliveiras e desceu pelo Vale de Cedron até Jerusalém. E como nós podemos anunciar que Jesus é o nosso rei? Como? Muito boa essa pergunta. Lá na época de Jesus, as pessoas tiraram seus mantos e jogaram no chão. Elas pegaram os galhos e balançaram e jogaram para reconhecer que Jesus era rei. Elas cantaram. E você e eu, como que hoje nós podemos reconhecer Jesus como rei, como Senhor? Pense e invente um jeito criativo aí na sua casa de falar isso para Jesus. Jesus, eu te reconheço como rei, como Senhor, e o Senhor é bem-vindo aqui na minha vida e na minha casa. Nosso versículo dessa semana é: bendito aquele que vem em nome do Senhor. E está escrito lá no Salmo 118, 26. Então, quando eles estavam cantando essa música, eles estavam repetindo um salmo, reconhecendo em Jesus esse reinado. E é o nosso versículo dessa semana para você pensar, para você decorar e guardar aqui, ó, no coração. E nós nos encontramos na semana que vem. Até!